Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Tá apaixonadão. Ela tá com namorado. Ó, tá no ar já. Pode abrir, pode falar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Rádio. Sempre me atrapalha. Rádio. Telerádio do programa Hipotenusa Cultural. Eu, Lúcia Dexheimer de Areia Leão, com Marino Boeira. Nós dois. Nós dois. Juntos. Aqui no programa. Aqui no programa. Aqui no programa. Fala, Lúcia. Bom, antes primeira depois. coisa que eu vou... Não, antes. A primeira coisa, eu quero fazer uma pequena divulgação de 2 eventos culturais que vão acontecer agora neste sábado, que dia vai ser? Dia 30, né? Não. 30. Dia 30 de novembro, aqui no centro de Porto Alegre, na galeria, no Espaço Cultural Galeria Duque. É na Duque de Caxias, número 649, ali no Centro Histórico de Porto Alegre. São 2 eventos. Um é uma exposição Conexões Culturais, né? Que é uma comemoração aos 7 anos dessa galeria, que é considerada a galeria com maior acervo de obras de arte atualmente em Porto Alegre, né? Morreu aquela Eveline Yosp, né? Que era uma divulgadora de arte. Ela morreu essa semana. Não sou a Evelyn Berg Yosp, ela escrevia no Correio do Povo, né? E foi uma divulgadora muito dessas artes plásticas, né? Sim, eu não sabia, eu não vi. Tu tá desconectada, né? Eu tô desconectada, não ando lendo notícias. Era uma mulher, além de voltada para essa área da arte, uma mulher bonita, né? Muito bonita, muito bonita. Até a semana passada eu estava conversando sobre ela com uma amiga minha, com a Cláudia. Ela tinha uma coluna no Correio do Povo. Ela escrevia, eu me lembro de alguma coisa que ela escrevia, mas que ela faleceu? Não sei. Também não sei, né? Morreu o Gugu Liberato. Ah, sim, o Gugu. Hoje vai ter uma procissão lá em São Paulo. Vai virar santo, né, daqui a pouco, né? O pessoal do jornal... já deve estar virando. Né? Meio que... Bom, não ia falar. Mas esse dia o jornal daquele menino lá de 3 Passos, lá, que a mãe matou, a madrasta, né? Lembra essa história que ficou famosa? O menino, o Bernardo. Bernardo Boldrini. Agora, 0 Hora resolveu dar uma notícia. Tem umas pessoas ignorantes, né? Enfim, né? Que querem transformá-lo em santo, né? Agora ele já faz milagres. Mas é sempre assim, né? Sempre uma pessoa que é vítima, e ele foi uma vítima claro, realmente, claro, mas ele sempre tem a tendência de... Por uma graça alcançada, mas que as pessoas sejam ignorantes, as pessoas sejam ligadas a essas coisas. Tem que glorificar alguém. Não, mas tudo bem, cada um, né? Agora um jornal, metido a ser um jornal aí, mais importante do Estado, dá cobertura para isso. É aquele jornal, né? Que eu não posso dizer o nome, né? Dá cobertura para isso, quer dizer, mas agora outras pessoas vai virar... Te lembra quando o santo do dia era o Padre Rosa, aquele lá que tinha um túmulo lá em São Leopoldo, lá no... Como o santo do dia, ele não é... O Padre Royce não foi certificado, beatificado? Pode ser. Pois eu não me lembro. Eu não sei se ele é santo ou beato, ou não é nada disso, os caras querem que ele seja. Mas tinha uma época que você abria o Correio do Povo, o jornal tinha lá o santinho, a cara dele lá, por uma graça alcançada e tal. Uma vez eu até fui lá em São Leopoldo, lá ver o túmulo dele, para ver se... Se alguma graça aconteceu. Não. Mas só fui olhar. Se eu falar em graça, tem um caso de uns primos da minha... Como é que eu vou dizer? Prima da tua mãe. Um parente longe. Parentes da minha mãe. Era uma senhora, um casal, né? Que eram moços na época. Isso aí, década de 50, eu acho. Tá? Eram casados, moços. Eu também fui moços. moço na década de 50. Sim, eu ainda não era nascido. Tu não tinha nascido, né? Bom, mas eles eram um casal jovem. Ele é um médico, ela uma mulher.
E ela começou a passar mal, simplesmente passava mal, assim. Cada dia ela sentia uma dorzinha de cabeça, tinha uma diarreia, uma indisposição, não conseguia levantar da cama. Ele era médico. E aí? Ela não morreu? Sabia o que... Não. Descobriram que era uma senhora, que era uma empregada doméstica, estava envenenando ela aos poucos. Que legal isso, parece era filme. É psicopata, né? Não, parece Mas filme. Diz ela, essa senhora, essa parente também, é que quem a salvou foi o padre Royce. Mas e não foi, mas por quê? Porque ela era envenenada? Ela não joga a culpa para mim. Ela era devota, e ela disse que ele a salvou. Mas ele avisou para ela? Ela teve um sonho. Ela teve um sonho que estava sendo envenenada. E foi dito e feito. E a mulher foi presa. Essa vez o culpado não foi o mordomo, foi a empregada. Foi a empregada. Empregada, faxineira. Bom, tá, mas tem uma música, né? do coisa. Qual? Esse o. Já estamos desviando. Já esquecendo as coisas. Admirável faxineira, faxineira maravilhosa. Como é esse? Ney Lisboa, né? Não. Eu não sei nome de música, nem me. Ney Lisboa. Não, Ney Lisboa eu sei quem essa mas... música, admirável, coisa lembro, faxineira. Não me lembro. Essa aí, mas... Bom, mas deixa eu fazer a outra divulgação também desses. Depois eu tenho uma também então tá. Também neste dia, no dia 30 de novembro, na Galeria Duque, no sábado também, tem uma exposição Mulheres no Plural, com a curadoria da Ana Zavadil, que é das 14 às 17 horas. Vai ser um cultural, vai ser um coquetel. Assim. Coquetel só para mulheres? Não, para qualquer pessoa, mas essa exposição é de mulheres. Mulheres, já está dito, quando tu fala mulheres, já está no plural, já tem um S no fim, né? Sim. Precisava ser só mulheres, pronto. Por que mulheres no plural? Sei lá, maneira de mulheres. Sei lá, mas é para quem quiser, homem. Quem quiser chegar lá. Acho que talvez tem muita mulher lá, eu posso me candidatar a dar uma olhada. Tem mais homens, eu acho. Homens gays. Homens gays? A maioria, sim, provavelmente. Por quê? Preconceito teu. Não é preconceito, é uma constatação, porque muitos gostam de obras Quem gosta de arte artes plásticas. Não, eu não disse isso. Eu disse que tem. Não, tá gravado. Eu disse que tem muitos gays que gostam de artes plásticas. Não tem muitos que não são gays e também gostam. Tem muito gay que não gosta de arte. Mas os frequentadores de galeria são muitos. Não tem nada de preconceito. Isso. Não é preconceito. Quer dizer que eu não devo ir numa galeria, então, senão eu passo lá, a Lúcia disse, mais um gay ali, o Marino ali. Quem diria, aquele senhor, né, que faz aquele programa comigo na rádio. Não tem nada a ver. Duas coisas já nessa área, então, de artes plásticas? De divulgações. De divulgação de eventos. Domingo, nesse dia agora, 1º de dezembro. Estarei no AABB. Sabe o que é AABB? Associação Atlética do Banco do Brasil, na Zona Sul de Porto Redonda, sim, né? Para uma tarde de autógrafos do livro Tudo Pode Acontecer no Ônibus Serraria. Que horas, Marina? A partir das 4. A partir das 16 horas. Estava previsto, o contrato estava previsto... Mesmo que chova, tem. Não, mas ela é fechado lá, né? Imagina. Sei lá, salão, não sei. Né? Podia ser na piscina. Podia ser, né? Mas acho que não, né? Cai os livros na água, né? Eu acho que na piscina não. Estava previsto primeiro a pequena feira do livro de Ipanema. Que o pessoal da... Mas já teve, já existiu. Escuta, presta atenção. Anota aí. Anota mentalmente. O livro é editado meu livro é editado pela Libretos, da sim. Clô Barcelos, né? Estava previsto, então, para esse domingo, dia 1º, no fim da tarde, em Ipanema, a Pequena Feira do Livro de Ipanema. Diz que é um evento que ocorre há 4 anos já. Eu não sabia, não sabia, nem eu sabia. Me avisaram, estava combinado. Aí disseram que não vai ter mais, foi transferido do dia 1º para o dia 8, porque tem previsão de chuva agora no domingo. Parece que está ensolarado, o tempo tão bonito. Bom, né? eu já li 1000 previsões, cada um diz uma coisa. Bom, mas então a primeira feira do livro de Ipanema que eu tinha anunciado no meu Face, que eu ia estar lá abrilhantando os eventos, foi transferido para o dia 8. E aí, nesse meio tempo, nesse interregno, gosta da palavra interregno? Gosto, acho interessante. Né? Bonito, né? Nesse interregno, já tinha surgido, eu não sei,
É um bazar. Sabe o que é bazar? Bazar acho que a gente vende um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Principalmente nessa época aí, pré-natal. Né? É coisa de americano, de estadunidense. Adora. Na frente da casa, na frente da casa, quando querem, na frente das garagens, né? Esquece de desfazer vai tudo, quinquilharia, roupa. Nós imitamos tudo os americanos, né? Agora tem o Friday. Nós, vírgula. Nós, sim, os outros, os não outros, nós dois, né? Los outros. Bom, os outros. Então surgiu essa, em vez de ter a Feira de Ipanema, que passou então para dia 8. Dia 1º, na BB, acho que com sol, com chuva, com trovoadas, porque é um lugar fechado, né? Vai ter esse bazar, onde a Libretos vai participar. Mas então vai ser um bazar de livros? Não sei, eu acho que vai ter, se a Libretos vai participar, vai ter uma parte de livros, mas deve ter também panelas, quinquilharias, roupa, talvez coisa de Natal, objetos natalinos, decoração, coisinhas de decoração. Eu ia pensar que é negócio que os chineses fazem, com papel, como é que é o nome daquilo? Aquelas coisas de japonês. Puxa, eu adorava, eu sabia fazer. Sabia fazer. Fosse uma moça de talento, né? Não muito, manual nenhum. Não? Bom. Nenhum. Então tá. E o outro evento que eu queria ressaltar aqui, isso acho que agora é sério, todos esses outros também são sérios, né? Mas esse é mais sério. Não, porque esse tem um caráter político, né? Que é muito importante ressaltar, porque a mídia faz questão de não divulgar, né? Está ocorrendo na Assembleia Legislativa uma exposição de quadros, não é de quadros, nem de objetos, né? De cartazes da Palestina, do movimento palestino. Sim. Palestina e óbvio livre. Que eles não têm interesse em divulgar. Não tem. Nenhum, ao contrário. Não tem, eles querem esconder. Deram divulgação para uma nota da associação aí de sionista, pedindo a intervenção da Procuradoria, dos promotores e tal, contra esse evento. Os palestinos são hoje os judeus da época do nazismo, né? Como os judeus eram perseguidos no nazismo, hoje são os palestinos. Essa é uma das maiores fraudes históricas que é divulgada, a criação do Estado de Israel, a situação dos palestinos e o que ocorre naquela região, né? Isso não é dito, né? Não é contado, e se estabeleceu uma mentira. E se é contado, é deturpado. É a versão que interessa ao Estado de Israel. Não tem nada contra os judeus, entende? Não, eu sei. Tem contra um Estado de tendências fascistas, militarista, excludente da população que vivia lá. Esse movimento sionista, isso é bom que a gente possa lembrar isso na história, esse movimento sionista surgiu no fim do século XIX. Theodor Herzl, um intelectual austríaco de origem judaica, começou a defender uma ideia que já tinha sido esquecida há séculos, que era a formação de um lar para os judeus, a formação de um Estado judaico. Isso é uma coisa assim um pouco estranha, quer dizer, tu fazer um Estado que seja em cima de uma etnia. Sim. Quer dizer, os Estados são multiétnicos, né? Quer dizer, toda vez que o Estado se torna, um país se torna de uma etnia só, ele se torna um perigo para os outros, né? Porque o Estado deve ser múltiplo, deve ser aberto a todos, né? Como de certa forma é o Brasil, né? Esse cara fazia congressos internacionais para defender essa ideia de um Estado judaico, né? De uma nação judaica, da volta dos judeus à sua história, ao seu lugar de origem. Apesar de ser muito discutível, inclusive de escritores judeus, se em algum momento aquela região da Palestina foi um lar fixo deles, porque eles eram povos nômades, né? Que circulavam muito. A própria existência da diáspora, que eles teriam sido expulsos da Palestina, é um feito histórico discutível, né? Mas, enfim, vamos supor que seja o povo eleito. Já tem um puta preconceito, né? Dizer que um povo pode ser eleito de Deus, né? Deus está sacaneando os outros povos todos. Não tem escolher um, né? Mas isso se existir Deus. Desenvolveu essa ideia de ter um lar para os judeus, fez uma série de reuniões à procura de um lugar.
E havia várias opções além da Palestina. E num deles, no Congresso de Basel, né, Basileia, eles aprovaram que o lugar seria a Nigéria. Eles iam comprar terras na Nigéria, lá na África, e lá fazer um lugar para uma terra dos judeus. Madagascar foi outra ilha que também se imaginou que se pudesse estabelecer lá o lar judeu. Aqui na Patagônia também foi outra sugestão, né? Na Patagônia. Na Patagônia. Por que eles queriam? Eles queriam reunir os milionários judeus, os caras que tivessem dinheiro, financiar a compra de terra no lugar para que os judeus pudessem viver naqueles lugares. E há uma razão para isso, né? Que sempre foram perseguidos, né? Por razões econômicas, por razões políticas, em vários lugares na Rússia, na época dos czares, eram famosos pogroms, né? Quer dizer, onde os caras não tinham o que fazer, perseguiam os judeus. Se tinha um problema de seca, era culpa dos judeus. Se tinha um problema de inundação, era culpa dos judeus. Então, aconteceu muito isso na época dos czares, na Rússia, essas perseguições sistemáticas aos judeus, né? Em vários países da Europa. Um dos poucos lugares onde eles tiveram foram bem recebidos e criaram de alguma forma raiz foi na Holanda, né? E daí até porque a existência da Companhia das Índias, né? Que eram companhias de comércio, que tem a ver com o Brasil aqui, porque o Maurício de Nassau, como representante da companhia, montou uma estrutura física no Nordeste, né? Que depois foram expulsos pelos portugueses, aquela história toda, guerras, né, dos Guararapes, né, contra os holandeses. Até é um negócio interessante essa história da Holanda, dos judeus na Holanda, dos pintores, dos artistas judeus, dos financistas judeus na Holanda, da liberdade que eles tinham lá, que não tinham em outros lugares. É contado de maneira muito interessante no livro do Padura chamado Os Hereges, né? Que não fez o mesmo sucesso do Homem que Amava os Cachorros, mas é um livro muito interessante, né? A ligação dos holandeses com Cuba também, que ele sempre liga, né? Sim. Essa existência de Cuba. Cuba era um paraíso assim tropical que muitos sonhavam em chegar, né? Então tem a ver essa história. Mas enfim. Mas a exposição. A exposição, né? Mas antes da exposição, só para terminar essa historinha da volta do Estado, do lar nacional dos judeus. Isso só se substanciou, só se tornou concreto na década de 30, né? Quando a Inglaterra recebeu auxílio, né? Foi auxiliado pelos grandes financistas, grandes banqueiros judeus, na guerra contra os turcos, né? Então aquela Turquia dominava aquela região, né? Aliás, esse do Teodoro, esse sionista, procurou o sultão, né, da Turquia para comprar umas terras lá também naquela região da Palestina, mas não chegaram a um acordo, né? Então depois que o Lord Balfour, que era o ministro de Relações Exteriores, né, da Inglaterra, fez esse acordo com os financistas judeus, começou a se estabelecer, fizeram um acordo para criar, então, na Palestina, um lar para o povo judeu. Então ficou determinado por esse acordo, né, chamado a Declaração de Balfour, né, desse Lord inglês. Começou então o envio, né, das pessoas da Europa, principalmente da Europa do Leste, né, onde eram os mais perseguidos, né, da Rússia principalmente, isso antes da Revolução, para essa região da Palestina. Mas os ingleses sempre tiveram um jogo duplo ali. Ao mesmo tempo, bom, inglês sempre tem jogo duplo. Né? Ao mesmo tempo que eles financiavam ou permitiam a chegada, estabeleceram cotas de judeus que podiam ir para a Palestina para comprar terras. Foram comprando terras lá dos palestinos, né? Mas, ao mesmo tempo, eles tinham... quando os turcos foram expulsos daquela região do Oriente lá Médio, depois da Primeira Guerra Mundial, os ingleses tiveram um mandato, os ingleses e os franceses ficaram com o Líbano, né, para dominar aquela região. Quer dizer, eles era uma forma de colonizar, era um mandato, eles eram os que mandavam, né? Mandato está bem dito, né? Nós é que mandamos, né? Então eles mandavam naquela região e eles não podiam desagradar muito os árabes, que não olhavam com muita boa vontade a chegada dos judeus. Então eles deixavam um pouco, estabeleciam uma cota, não podia passar daquela cota, tal. Então nesse interregno ocorre todo o episódio do Holocausto, né?
que deixou o mundo inteiro sensibilizado quando aquelas coisas apareceram, depois de 45, aquele horror, né, que foi a perseguição e morte dos judeus, né, naqueles campos de concentração. Criou-se no mundo uma situação assim, pô, temos que compensar esses caras, temos que dar uma terra para eles. Claro que não vamos dar uma terra nos Estados Unidos, que é um negócio, né? Os caras são bons, mas não merecem tanto, não vamos, né? Eles que vão lá para o meio da areia, lá na Palestina, depois a gente ajuda eles. E aí, em 45, se criou o Estado, foi feita uma partilha da Palestina. Metade para os judeus, metade para os palestinos. Metade melhor ficou para os judeus. E a metade pior. Menos água para os outros, né? Tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, tudo bem. Tudo péssimo. Para eles, palestinos, nunca aceitaram essa divisão. Mas, mesmo assim, o último dado que eu vou dar, quando criou-se o Estado de Israel em 45, a parte que formava Israel, tinha 1/3 de judeus vivendo lá. Não estou falando do restante, estou falando do Estado de Israel, tinha 1/3 de judeus, 2/3 de árabes. É óbvio que um Estado exclusivista que não dava direito aos caras os mesmos direitos que os judeus tinham, os dava aos árabes, e um Estado que começou a ser financiado pelos americanos, a partir daí começaram a investir materialmente no Estado de Israel, porque antes estavam divididos, os judeus americanos não estavam muito sensibilizados com a história de Israel, eles estavam muito bem lá nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, então, não era uma coisa assim premente para eles ir lá para Israel ou financiar muito Israel. E quem na ONU defendeu, isso é contradição da história, né? Quem na ONU defendeu a existência do Estado de Israel foi a União Soviética. Ou porque o Stalin queria se ver livre dos judeus que estavam lá, ou porque realmente ele imaginava que um Estado de Israel, contra a vontade dos ingleses, que estavam vacilando naquela história, aliás, as guerrilhas israelenses, naquele período anterior à formação do Estado de Israel, explodiram o hotel, lá, o Hotel Rei Davi, né, onde estavam as tropas inglesas, mataram centenas de ingleses lá. Quer dizer, também a relação dos ingleses com os judeus não era das melhores, né? Era como a nossa, assim, nós somos super amigos, né? Não era desse tipo, né? Mas, enfim, quer dizer, os russos imaginavam, bom, vai ser uma cunha lá contra os interesses ingleses, né? E depois os americanos compraram a fidelidade dos estados, dos países, dos governos de Israel. Os primeiros governos de Israel foram todos trabalhistas, né? Trabalhistas com caráter socialista, né? Havia no mundo judeu muito forte essa visão socialista de como administrar a economia, né? E depois foi sendo, né, apaziguado, diminuída, né? Bom. E a exposição que vamos ver. Então, no dia, ela vai até esse fim de semana. Ela começou já. Começou no início da semana, vai até o dia 30 de novembro, domingo. Tem alguns quadros lá, alguns são muito interessantes. Um deles é aquela figura clássica do... Mas o que é quadros que tu diz? Artes plásticas? Não, são pósteres, né? Tá, entendi. Com declarações de figuras importantes, né? Tem uma que é mais clara, mais conhecida, que é a do Einstein, o físico. Sim, o físico. Que é judeu, cientista, dizendo que ele se envergonha do fato dos judeus estarem fazendo com os árabes o mesmo que os nazistas fizeram com eles. Esse é um quadro grande. Tem do Malcolm X também, falando sobre isso. Um dos que eu vi foram esses, né? E tem, sabe o horário de Não, eu acho que está aberto quando a Assembleia está aberta, né? Aquele saguão de entrada da Assembleia. Então, até domingo, fica até domingo. Até domingo, até sábado, até domingo. Deve ser horário, né, das horário 10 que os deputados estão lá em ação. Domingo eles não estão? Não, domingo não. Domingo estão em casa, cuidando dos negócios. Em casa ou em outros lugares. Então, os acontecimentos, né, culturais, podemos dizer, né? Cultural, porque tem a ver com cultura, é cultural, né? Político-cultural. Político-cultural. Deve ser interessante, até. Se eu tiver vontade, até irei. Tu deve ir, né? Não sei. Tu é assim, uma morena de cabelos negros, assim, vou te tomar como uma palestina. Uma palestina. Tu não vai de burca, até. Vou de burca. Pois é, porque daí eu quero fazer fazer bancar a diferentona. Diferentona, vou de burca, saio de burca na rua, porque lá, de repente, não seria diferentona. De burca com enorme degote. Vai ser uma contradição ambulante.
E aí, Lúcia, Dexame de Areia Leão, para onde é que nós vamos agora? Agora nós vamos... Eu queria falar hoje sobre a minha poeta predileta, a Sylvia Plath, uma estadunidense. Que se suicidou. Sylvia Plath, é mesmo, só podia ser Sylvia Plath, né? Por que só podia ser? Porque tu não gosta dessas coisas ensolaradas, né? Não, eu adoro coisas ensolaradas, mas ela me toca, e ela é ótima, né? E eu gosto da contradição dela, assim, porque eu não sei se já viste uma foto dela. Já. Ela é uma mulher bem luminosa, assim, o rosto, um sorriso luminoso, era loira. Bonita. Mas ela era extremamente sombria, né? Sombria, né? Plúmbia, vamos dizer assim. Tu acha que tem um problema psicológico ali? Acho que problema psicológico todos nós temos. Quem é que não tem problema? Como é que é na frase do Caetano? Quem é que não tem problema psicológico? Como é que é a frase do Caetano? Freud parece que não tinha. Ele só via nos outros. Qual é a frase do Caetano? Não sei frase. De perto todo mundo... de perto ninguém é normal. Ninguém é normal, né? Não. Ou de longe... não, por aí, mas a ideia é essa. De perto todo mundo é... Não. De perto ninguém é normal, né? De perto ninguém é normal. Tu imagina... E o que é o normal, né? O que é o normal e o que é o anormal? E o que é o comum, o que é o incomum? O normal é aquela pessoa que faz as coisas que esperam que ela faça. Eu, por exemplo, espero que tu faça determinadas coisas. Então, mas como tu não faz, eu acho que tu não é normal, né? Tem o normal. Porque as pessoas confundem normal, comum e qual é o simples. O simples. Tu é uma mulher simples, mas não é normal. Com gostos complexos. É meio anormal, não sei. Tu não é normal. Sei lá se eu sou, Maria. O Nelson Rodrigues tem uma frase extremamente provocadora, que ele diz assim: toda mulher normal gosta de apanhar. Aí ele diz, como ele era entrevistado nos programas, aí o cara disse: Nelson, você disse uma frase dessa? A sua mulher gosta de apanhar, Nelson? Aí ele tinha uma voz assim cavernosa: minha mulher é uma anormal. E também, agora essa coisa de gostar de apanhar, não gostar de apanhar, independentemente de Nelson Rodrigues você falar, do outro cara, eu acho uma coisa assim, as pessoas... Isso aí, eu sou feminista, sou feminina e feminista, e sou mulher. Todas três? Sim, e pode não ser uma coisa? Pode ser uma mulher que não seja... Claro, está cheio de mulher que não é feminista. Pode ser uma feminista homem? Pode ser, pode, claro. E não precisa ser gay também. Não precisa ser. Eu sou um feminista convicto, declarado. Muito convicto. Outro dia a gente saiu do armário, eu e o Pintaúdi, para provar a nossa adesão às causas feministas. Né? Mas isso aí, voltando à questão de gostar de apanhar... Voltando à vaca fria. E não vou entrar em teorias psicológicas, não vou bancar psicóloga, nem psiquiatra, nem psicanalista, nem vou falar em Freud, formação é só nem literária, Jung, né? nem vou falar em Nelson Rodrigues, nem vou falar nas pessoas. Vai falar em quem? Vou falar no geral, que eu acho que é óbvio. Essa coisa da mulher gostar de apanhar. Uma coisa é a pessoa gostar de sexo selvagem na cama. Isso é uma coisa. Não vou te perguntar nada. Outra coisa é a pessoa, pessoa ser agredida. Tem diferenças, as pessoas confundem, entendeu? Então, isso aí, cada um que faça a sua... Fala mais um pouco sobre sexo selvagem. Não. Aí deixa na imaginação de cada um. O programa aí não é capaz de censurar o programa. Né? Não vai censurar. Não. Mas é uma coisa, é um acordo entre um casal, aí cada pessoa que decida. Agora, nenhuma mulher. Mas se o cara for muito mais forte que a mulher, assim, um parrudão, assim, né? Mesmo um sexo selvagem, ele leva vantagem aí, né? Sei lá, Marina. As partes foi que tu que começasse a falar isso. Sim, mas eu só falei isso, eu estou dizendo, porque separar uma coisa da outra, entendeu? Não estou falando de violência, de agressão, de como é que eu vou dizer, de feminicídio, de violência, prevalecimento masculino. Não é prevalecido, né? Antigamente, lá em Tupã, lá onde morava o Pintaúdi lá, o cara era um provalecido. Tu ouvia assim também ou não? Tu não ouvia desse jeito assim? Eu nunca te ouvi. Olha, se eu ouvi... A tua geração já tinha consertado, já era prevalecido. Mas eu não...
prevalecia de uma condição. Mas eu não me lembro de ter ouvido falar. Até posso, às vezes me dá umas amnésias. Bom, mas eu queria falar um pouquinho da Sylvia Plath, né? Que eu amo a Sylvia Plath, que foi uma... Porque agora, se eu não estiver enganada, a gente está em novembro. Em outubro, eu acho que no dia 27 de outubro, sim, foi um mês, mais ou menos, ela completaria 87 anos, né? Se estivesse viva, não. Ela morreu há quantos anos? Aos 30 anos, em 63, inspirando o gás da cozinha, né? Ela se matou, né? E então ela teria 87 anos. E eu acho os poemas dela belíssimos, assim. Ela escreveu poemas porrada, né? Ela era uma mulher porrada, que se chama, porque são muito fortes, né? Muito contundentes, né? Para mim é uma coisa que chacoalha a pessoa. Tu vai ler um deles, hein? Eu vou ler alguns. Alguns? Vou ler 3. 3, então. Bom, aí aqui, ó, que ela tem vários poemas e ela tem um livro, um romance, né? A Redoma de Vidro. Que é meio que uma semi-biografia dela. Né? É interessante. É semi-autobiográfico, né? É um romance, né? E eu gosto muito. Ela é típica americana, né? A figura, né? Sabe quem é que ela me lembra? Quer dizer, é óbvio, né, que eu não a conheço, só conheço ela por fotos, né? A imagem dela me lembra a Marilyn Monroe. Me lembra, em algumas fotos, no início da carreira, quando ela não era quando não era totalmente vamp, quando não estava totalmente loura, né? Quando ela era Norman, não sei das quantas. Norman J. Não sei, Norman. Bom, mas a Sylvia Plath, ela falava muito sobre a depressão, sobre o feminismo até, e ela era uma inadequada social, não? Como nós. E eu acho que essa questão assim do suicídio, porque ela já havia tentado suicídios inúmeras vezes, né? Mas não obteve sucesso, né? Só a última vez é óbvio, tanto é que ela morreu. Mas eu acho uma coisa que está muito. Os poemas dela são muito atuais, porque o suicídio é um tema atemporal, né? As pessoas sempre têm muito interessante. Isso em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as pessoas tentam. As pessoas falam obviedade sobre o suicídio, não podem morrer, tão jovem, tudo, mas não é questão de ser, aí, né? Não é questão de ser jovem. Né? O que é, Maria? Não, o suicídio é mais complexo. É completamente complexo, né? Dizer, não é assim. Porque a religião proíbe muito o suicídio. Mas eu não estou falando, Não, pesa muito isso, né? Pesa, porque as pessoas carregam muito a culpa. Vai para o inferno, né? direto. Mas vamos abstrair religião, Deus. Ir pro inferno, né? Eu não quero ir para o inferno, nem para céu. Eu quero. Eu ouvi falar que o inferno é mais interessante. Eu ouvi falar, né? Bom, eu não sou religiosa. Mas ouvi falar. Eu também já ouvi falar. Eu não sei para onde é que eu. Eu já te falei, né? Eu não acredito em morte física. Aliás, não, eu acredito só em morte física. O meu espírito não vai morrer, eu acho. Sei lá para onde é que vai, não sei. Eu não vou ser santinha do pau oco. Flutuando por aí? Bom, já sabe que eu já vi, né, Marina? Mas um dia vamos fazer um programa só com os espíritos da luz. Eu não tenho conhecimento para falar um monte de besteira. E são coisas que não tem nada a ver, são coisas assim. Não. Mas até um dia, quem sabe, se a gente não poderia entrevistar uma pessoa ligada a essa. É uma boa ideia, né? Eu prometo falar mal, né? Mas tem que dar o contraponto, né? Aí que é interessante. Minha tese é que fora do corpo não existe vida, né? Então, o aniquilamento. Eu vou te dizer uma coisa, que eu acho que a pessoa pode ser materialista. Não pode. Pode ser materialista. Não pode, não, Lúcia. Mas eu acredito. Não pode. Mas tu que é uma contradição ambulante, lê o poema da Sylvia Plath. Vamos ler aqui. Bota teus óculos de enxergar. Eu vou ler, então. Eu vou ler uns poemas dela. Eu vou dizer, mas eu não sei dizer. Tá, não palavras.
Perdoem, porque eu não sei dizer poemas, mas eu vou... Esse já é o poema que você está dizendo? Não, eu que estou dizendo, porque eu não sei. Lúcia, todo mundo já sabe isso. Tá. Golpes. De machado na madeira e os ecos que partem a galope. A seiva jorra como pranto, como água lutando, para repor seu espelho sobre a rocha, que cai e rola, crânio branco, comido pelas ervas, anos depois, encontro na estrada. Essas palavras secas e sem rédeas, bata de cascos incansável, enquanto do fundo do poço estrelas fixas decidem uma vida. E eu acho isso muito bonito, né? Esse poema. Eu acho pesado, mas eu acho bonito. Tu acompanha, tem um som, né? Eu não sei. Não tem um som. Eu não sei fazer o som. Até um dia eu quero trazer uma pessoa que saiba dizer. Porque a pessoa quem souber dizer um poema, a pessoa até consegue fazer. Por exemplo, a pessoa que sabe dizer um poema, por exemplo, um poema que fale sobre a chuva, a pessoa vai até ouvir um barulhinho da chuva. Não, mas eu senti um pouco aí, não estou querendo mas eu não sei falar. Machado, na coisa, não sei. Sente, não, outro Machado, que eu acho ótimo, Ariel, que esse aí é muito famoso dela, né? Ariel. Estancamento no escuro, e então o fluir azul e insubstancial, de montanha e distância. Leoa do Senhor como nos univos, eixo de calcanhares e joelhos, o sulco, afunda e passa, irmão. De arco tenso, do pescoço que não consigo dobrar. Sementes de olhos negros lançam escuros anzóis. Negros, doce sangue na boca, sombra, um outro voo. Me arrasta pelo ar, coxas, pelos, escamas e calcanhares. Branca, godiva, descanso, mãos mortas, asperezas mortas. E então, ondulo como trigo, um brilho de mares. Escorre pela parede e eu sou a flecha. O orvalho que voa, suicida, ungido com um impulso dentro do elo vermelho, caldeirão da manhã. E eu ia falar uma coisa agora que eu me esqueci. Putz, o que eu ia falar? O que você lembra esse poema? A morte. Pensei que fosse tudo nela me lembra a morte. Para mim, né? Sim. Qualquer poema dela me lembra a morte, assim. Mas eu acho que ela fala de uma maneira, para o meu gosto, de uma maneira bonita, assim. Eu acho. Bonita não é a palavra, né? Eu acho bonito. Eu acho bonito. Forte, né? Mas eu acho bonito, justamente bonito, então porque. Não, para mim. Bonito. É que a beleza é muito relativa, né? Para mim, é relativo, né? Graças a Deus. Ou ao diabo também. Até o absoluto é relativo agora. O que é o absoluto, né? Eu tenho um poema até que fala sobre o que é o absoluto, o que é. Até um dia talvez eu tenha que ler, mas até não sei se eu já li. E ela é uma poetisa confessional, poeta, né? Mas agora eu quis falar poetisa, por que será? Porque Freud deve explicar, não sei. Né? As mulheres poeta. Não gostam de poetisa. Eu não gosto, porque eu não gosto mesmo. Como não? Tu tem mais algum dela aqui? Deixa eu ver se eu tenho. Eu queria comentar uma outra coisa contigo depois. Tem um aqui que é imenso. Aqui. É o Olmo. Vou dizer mais esse. Conheço o fundo, diz ela, conheço com minha raiz mestra, e o que temes, não o temo, eu estive lá. É o mar que ouves em mim, suas insatisfações, ou a voz do nada? Era essa tua loucura? O amor é uma sombra. Como mentes e choras em seu encalço, escutas, são seus cascos, disparou como cavalo. Toda noite devo assim galopar, até fazer da tua cabeça rocha,
de teu travesseiro gramado, ecoando, ecoando? Ou deves te trazer o som dos venenos? Agora é chuva este grande silêncio, e seu fruto branco, metálico, como arsênico. Sofri a atrocidade dos poentes, escorchada até a raiz. Meus fios rubros queimam e eriçam mão de arame. Agora me desfaço em pedaços que voam como tacos. Vento assim violento não tolerará nada ao redor. Preciso gritar. A lua também é impiedosa. Ela me arrastaria cruelmente, já que é estéril. Sua radiância me corrói, ou quem sabe a peguei. Deixo que se vá, deixo que se vá. Diminuída e chata como após cirurgia radical, como seus pesadelos me possuem e me dotam. Sou habitada por um grito. Quando é noite, ele se agita, procurando com suas garras por algo para amar. Tenho pavor dessa coisa escura que dorme em mim. Todo dia sinto seu retorcer. Agora eu já não entendi a minha letra. Não sei o quê. Sua índole também não entendi. Nuvens passam e se dispersam. São essas faces do amor, pálidas e irremediáveis. E, portanto, que agito meu coração. O que é isto, essa face, tão criminosa em seus sufocos de galhos? Teus ácidos ofídicos silvam, petrificam à vontade. São essas folhas lentas, isoladas, que matam, matam, matam. Eu acho lindo. É. Luciana, eu queria comentar contigo, se tu me permitir, depois do... Claro. Da Silvia Plath. Uma dúvida, né? Alguma dúvida. Tenho várias dúvidas, o que eu mais tenho são dúvidas. Algo que me ocorreu nessa semana, eu vi 2 filmes aí memoráveis. Eu assisti um que eu achei uma droga. Eu vi o Woody Allen. Eu também. Que eu gostei muito. Não é eu não gostei. Não é que eu gostei muito, mas enfim. Eu não gostei. Eu vi o Woody Allen. Não sei o que da chuva, né? Eu adoro o Woody Allen, mas não gostei. Né? Uma tarde de chuva em Nova York, parece que é isso, né? Eu vi isso. Não gostei. As pessoas ficaram muito... Eu dormi até. Estão criticando muito o filme. O Woody Allen, né? Até no dia do lançamento do livro, do filme, aquele cara que escreve naquele jornal, que aliás escreve muito bem, né? Tiziano Osório, tem um texto muito bom. Ele lembrou todas aquelas passados do Woody Allen, né? Daquelas... Eu adoro. O machismo dele, né? Aquele negócio com as denúncias contra ele, as pessoas que não querem mais trabalhar com ele, aquele movimento feminista americano, Me Too, né? Vi o filme do Woody Allen e também vi agora, anteontem, eu vi o Irlandês, né? Do Scorsese, né? Com o Robert De Niro, com o Al Pacino. Nem estou sabendo. O Scorsese, De Niro, Al Pacino e o Joy Pesci, né? Maravilhosos todos. É um filme de 3h30 de duração, né? Feito pela Netflix, que estreou ontem no Netflix, como que chama? Streaming, né? Que chama, Streaming. Né? Estreou ontem e eles colocaram no cinema, em poucos cinemas do Brasil, aqui só no Guion, né? Em Porto Alegre, porque é a condição para o filme concorrer ao Oscar, né? Então eles colocaram em alguns cinemas para concorrer ao Oscar e deve ganhar, porque o filme é fantástico, né? Mas eu queria falar uma coisa em geral, depois a gente podia até conversar sobre o filme, independente do Woody Allen, né? Independente de gostasse ou não, de que não é dos melhores do Woody Allen, realmente. Eu não achei dos melhores, é um filme mediano para mim. Enquanto que o Irlandês, para mim, é uma das melhores coisas que eu vi, né, atualmente. Mas eu queria te convidar contigo. O que será que tem o cinema americano que os outros cinemas não têm, né? Será por força, vamos dizer, dessa coisa da indústria que está por trás de tudo, né? Porque um pouco, eu acho que sim, né? Eu vi, dinheiro, né? Eu tenho na memória assim grandes diretores fora do cinema americano, o Bergman, o Fellini, né? Italianos, franceses, né?
o próprio Godard, o Truffaut, o Alain Resnais, lá como é que é o espanhol lá, do Almodóvar, né? Até dos russos mais antigos, do Eises, tem todos esses caras todos. Mas eles não têm, quer dizer, tu assiste os filmes, o que o cinema americano tem que compreende, que entende, que transmite a ideia de que aquilo que ele está contando só pode ser dito no cinema. Só pode ser dito através das imagens criadas pelo cinema. Mesmo esse filme do Woody Allen, que o Woody Allen trabalha muito com a palavra, né? Sim, os diálogos dele são maravilhosos. Mesmo assim, tem... Agora, esse do Scorsese, eu coloco o Scorsese assim, ao lado do Bill Wilder, né? Ao lado do Hitchcock. Estupendo ele. Ao lado do Kubrick, principalmente. Mas tem um monte de outros diretores americanos, né? Que dominam, quer dizer, essa estética do cinema, né? Quer dizer, aquela história... Olha que o irlandês é longo, o irlandês tem 3 horas e meia. E o tempo inteiro, apesar claro que para tu entender o filme, tu tem que ouvir o que as pessoas falam, mas o tempo inteiro as coisas são transmitidas pela imagem, né? Porque cinema, basicamente, é a imagem, né? Primeiro, claro. Depois entra... O cinema que botou o som... Sim. Muito depois de já existir grandes filmes, né? Quer dizer, todos aqueles filmes russos anteriores, o Carlitos, né? O Chaplin, né? Chaplin, grande, o gênio, né? O gênio. Que nós chamamos aqui de Gordo e o Magro, né? O Lauren Hardy, né? A ideia toda é passada pela imagem. E esse filme é fantástico, né? De novo, esse rapaz que eu não conheço. Como é o nome do filme mesmo? O irlandês. O nome é O Irlandês. Que é o personagem. O cara é um irlandês que trabalha para a máfia italiana nos Estados Unidos. Sim. Né? Em vários lugares lá, né? Na Flórida, no Chicago, né? Acho que nessas 2 cidades, principalmente. E o filme tem um apelo assim fantástico, porque esses 3 atores, mais o Scorsese, todos eles estão praticamente na faixa dos 80 anos, né? O De Niro, o Pacino parece que tem 79, o Scorsese já está com 79, pensei que ele tivesse o De Niro com 76, o outro tem 80, o Joe Pesci já passou dos 80. Eles transmitem uma ideia, assim, e é isso que eu achei, talvez até por adesão de faixa etária, entende? A ideia dos caras, esse rapaz que eu estava falando, o Tiziano fala na Zero Hora, os caras que resistem e não querem sair de cena, né? É fantástica essa história, né? Ele faz o filme em vários tempos, né? Quer dizer, da mocidade, diante do personagem. O personagem é um matador, né? Da máfia, né? Sim. E está subjacente, né, na história o poder esse poder que existe por baixo, né, na sociedade americana, né? Há um momento no filme em que o Joe Pesci, que é vamos dizer, um capo, né? Capo dos capos, quer dizer, mas que ele é mestre, né, em fazer que ele esse já tipo faz de um cara tolerante, diplomata, porque ele não precisa mais da violência, né? Já estão estabelecidos. Aí ele tenta convencer o De Niro a fazer uma coisa que o De Niro não queria fazer, né? Aí o De Niro ele disse, olha, se tu não fizer, tu vai ser perseguido, né? Tu vai ser vítima. Aí o De Niro fica na dúvida, ele diz pro De Niro, não duvida deles, eles já mataram um presidente. Para eles, matar é pouco, né? É pouco, não é nada, não é nada. Então é muito interessante, mas essas 2 coisas que me tocaram muito nesse filme, né? Dessa ideia de que o ser humano não é descartável, né? Que ele não tem prazo de validade, e a nossa sociedade toda estabelece prazo de validade, né? Em algumas profissões, então eu vejo eu vejo no ramo da publicidade, onde o sujeito aos 40 anos é velho. Até antes, né? Até antes, hoje em dia, né? Dependendo. Em outras profissões, na maioria das profissões, as pessoas são postas de lado, né? Porque acho que é um espaço a ser ocupado, então, de alguma maneira, tu tem que tirar os mais velhos para ocupar um espaço. Acho que é da lei da vida, ou lei da sociedade, ou lei do que, né? Mas, enfim, e esse filme mostra a resistência dessas pessoas. Isso é fantástico, né? Eles resistem, não só no filme, Sim.
Há uma cena final que eu não vou dizer para não fazer spoiler aqui, que é muito, que revela isso de uma maneira cinematográfica, né? Como as figuras verdadeiras, quer dizer, o De Niro, o Al Pacino, o Di Pezzi e o diretor, o Scorsese, resiste à ideia de ser quarteto, de lado, hein? Né? Que quarteto. Quer dizer, ele vai fazer esse filme e vai ganhar o Oscar, hein? Quer dizer, claro, muitas vezes o Oscar funciona como um prêmio de consolação. Toma, pega o Oscar e vai embora, que nós queremos o lugar, né? Mas, afora essas atividades, né, que exige física, parte física, por exemplo, o jogador de futebol, ele não pode ser velho e continuar jogando futebol. Um atleta, essas pessoas têm que ser aposentadas. Agora, no hoje em dia um pouquinho mais, né? Mas também, se nós formos comparar com décadas, né? Um jogador de... Sim. Hoje em dia um pouquinho mais, mas assim mesmo já está tudo... As pessoas são descartadas. No plano cultural é um desperdício fantástico. É como faz a propaganda com o carro do ano. O carro está velho, tem que comprar um novo. É para vender, O escritor está velho, tem que comprar um escritor novo, tem que comprar um pensador novo. Aí, claro que eu estou puxando a brasa para o meu assado, né? Mas tu lê 400 mil livros, tu sabe das coisas? Não. O que importa é esse jovem que não leu o Almanac Capivarol, no máximo, né? Né? Sim. Quer dizer, tem que tomar o lugar. Isso é tremendamente discutível, né? Tu vai aposentando. E esse filme, para mim, tem essa característica. Vai aposentando, vai matando, né? Melhor dizendo. O irlandês. Vai matando, né? Vai minando. O irlandês. Se tu tem Netflix, tu pode ver no Netflix, a partir de ontem, né? Netflix. Eu vou procurar O Irlandês. O Irlandês. Tu não sabia do filme? Não. Como eu te falei, eu tô meio por... Eu não ando acessando. Tu está enriquecido, tu tá em... Como eu estou porque... Como é que chama isso? Tu está em um período sabático, né? Período lunático. Lunático, né? Só fica olhando a lua. Só fico olhando a lua. Não, mas eu tô meio alienado para umas coisas assim. Eu nem sabia da morte da Evelyn Yosby, como tu falaste. Não sabia do filme irlandês? Não sabia. O que mais que tu não sabia? Tu sabia que o... Sabia que o do Lula, eu sei, né? Tu sabia que o Bolsonaro, ou lá o outro cúmplice dele, que é secretário-geral da Cultura no país, secretário-geral da Cultura no país, nomeou para presidente da Fundação Palmares. Sabe o que é a Fundação Palmares? É uma fundação criada para recuperar e promover a cultura afro-brasileira, né? Quer dizer, para que nós não esqueçamos que nós viemos lá da África, né? Sim, todo mundo, todos saímos da África. Os negros africanos que criaram a infraestrutura econômica do país, escravizado, tudo. Aí botaram um negro chamado, o nome dele é Camargo, né? Parece um atleta de basquete, né? Nome, né? E o cara do jornal UOL, na edição de hoje, né? O site UOL, relembrou as frases desse cara. Esse cara disse que a Marielle nem preta era, que era uma mulata, que ainda bem que se viu no livro dela, que ela se aproveitava. Pois uns absurdos, o cara disse né? umas barbaridades, uns absurdos que nem do Bolsonaro se imaginava que ele pudesse dizer, entende? Então, lá, o cara foi nomeado diretor de uma fundação do qual ele considera, quer dizer, ele disse que os negros na África estavam muito melhor aqui como escravos aqui do que se estivesse na África, entende? Quer dizer, que a escravidão aqui não foi ruim, né? Foi ótimo. Foi ótimo, né? Quer dizer, então nós estamos num mundo do absurdo total, né? E as pessoas... É o mundo da idiotice. As pessoas ouvem isso aí e acham, não, Bolsonaro, Moro... Ontem um tribunal aqui passou por cima de tudo que é legislação, quer dizer, disse que o Lula jogaram tudo no lixo. Não só tem que ficar 12 anos preso, tem que ficar 17. Por quê? Ele roubou? Não tem prova. O sítio é dele? Não conseguimos provar que o sítio é dele. Mas ele, para arrumar esse sítio, ele deu favores para a Petrobras. Tem prova? Não tem prova, mas deve ter sido... Conhece aquela fábula, né, do lobo e o cordeiro? Sim, eu conheço, mas eu não estou lembrando. Mas sim, claro, é uma fábula super conhecida. O lobo disse para o cordeiro que ele estava sujando a água do riacho onde ele tomava, mas eu estou tomando a água atrás de ti, tu está na frente, né? Dá todas as provas que ele não estava sujando. Aí o lobo, se não foi tu, foi teu pai. Então eu vou te comer. Né? Então, nós somos os cordeiros. Sei lá o que eu sou. Cordeiro, lobo. Sou leoa. Tu é leoa? É mesmo?
Não, sou uma... Como é que tem uma frase do Mário Quintana? Como é que é aquilo? Pássaro, passarinho, passareto, passarazo, desse passarinho. Não é assim? Ixi, agora como é que é a frase? Mas não tem que ver com... Mas não tem que... Mas não tem a ver com Lioa. O que é? Um passarinho, então. Não, mas não é isso. Não é... Tu não vai lembrar, né? Não, mas por que eu falei no Mário Quintana? Por que tu falou no Mário Quintana? Porque é um poeta nosso. Agora, alegretense. O antigo hotel onde ele morava, o Hotel Majestic. Sim, eu sempre vi o Mário Quintana circulando pela Rua da Praia. Aí eu via ele na frente da livraria do Globo, olhando as vitrines da livraria. Aí eu ficava olhando, falo com ele ou não falo. É mesmo? Se tivesse eu nunca tive coragem. Ficava bem longe, assim, eu tinha medo. Assim, Mas que burra, né? Porque eu perdi uma chance de conversar com o Mário Quintana. Com quem tu falou dos caras famosos aí de literatura? De literatura? Nenhum. Famosos, assim, escritores consagrados, poetas. Não, conversar, não. Assim, consagrado, não. Qual é aquele o autor dos Ratos? Dionélio Machado. Dionélio Machado. Eu entrevistei o Dionélio Machado. Puxa, olha, um grande escritor que meio injustiçado, aqui, né? Muito injustiçado. Sabia que ele foi deputado pelo Partido Comunista? Sabia. Hein? Ele era médico, né? Sim. Muito injustiçado. Ele morava ali no edifício Missões, sabe, ali na esquina da Salgado Filho com a Borges. Aquela parte de cima, lá de cima ali não sei se ainda é residencial. Borges com a... Salgado. Não é o Sulacap? Sulacap. Eu sei porque o meu padrinho teve consultório ali. É uma parte residencial e a outra de consultório. Missões ou de baixo. Sulacap, exatamente. Sulacap, o edifício mais antigo de Porto Alegre. Sim. Eu não sabia que ele tinha morado. Eu fui entrevistá-lo lá. Eu entrevistei o Barão de Tararé também, né? Tive uma longa entrevista com o Barão de Tararé. Conhece isso também? Eu já contei essa história, né? Meu encontro com o Barão de Tararé no Hotel Plazinha. Então, um desses escritores, o Barão, com o Dionélio Machado. Tá aí, acho que não tive muitos mais contatos com tu é o teu amigo, né? O Luiz Fernando Veríssimo. Sim, o Luiz Fernando, é claro, Luiz Fernando, é verdade. Luiz Fernando, a Marta Medeiros. O Luiz Fernando Veríssimo, eu só vi, apesar de ele ser amigo do meu tio também, e ele ter sido vizinho da minha mãe quando ela era criança. No Monte Serra ali? Não, na Floresta. Floresta? Mas ali no Monte Serra ali? Não, Floresta é para baixo da Cristóvão Colombo. Ali, Floresta, ele morou por ali, a mãe dele? Sim, o Érico, a Mafalda, né? A mãe dele. Quando a minha mãe era criança, pequenininha, ali que ele conheceu o meu tio, ficaram amigos, mas depois se mudaram logo. Mas Luiz Fernando, sim, Luiz Fernando é verdade. Ele foi posso considerar meu amigo, né? Sim. Luiz Fernando Veríssimo, né? Grande escritor, um dos maiores. Agora é engraçado, né? Outro dia eu estava comentando, né, que o meu sonho era escrever um romance. E por que não escreves? Essas crônicas, né? O Luiz Fernando também, né? Uma novela, quem sabe? Eu tenho uma novela, né? O Raul Crime na Madrugada, que eu gosto muito, né? Foi publicado pelo IEL, né? Instituto Estadual do Livro. Mas o Luiz também, o Luiz nunca se deu muito bem em textos longos, né? O texto dele também, essas crônicas, é que ele é talvez o melhor que hoje no Brasil. Ele é imbatível, né? Aquele cara. Marta Medeiros trabalhou comigo, foi minha redatora. Quando ela era redatora de publicidade, eu era diretor de criação na Módulo. Ela trabalhou comigo. Eu atendia uma conta lá em Brasília, atendendo linguagem publicitária, tu faz a relação da agência com o cliente. Com o cliente, no caso. Como é que é o nome? Atendimento? Atendimento. O atendimento. Sim, o contato. O contato. Era o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que era um órgão do Ministério da Educação, não, da Justiça. No órgão do Ministério da Justiça era aquela mulher, a Pitanguia, irmã, eu acho, do cirurgião, era diretora. Eu fiquei irmã do Ivo Pitanguia. Reuniram todas aquelas mulheres, claro que da democratização, todas aquelas mulheres de esquerda, né, que eram, tinha aquela portuguesa que era mais conhecida de todas, era uma diretora de teatro lá em São Paulo. Não vou me lembrar o nome dela. Eu sei também, não vou me lembrar. Ela não pôde ser
a presidente lá do conselho, porque ela era portuguesa, tal. Então ficou a Pitangui. Mas tinha um monte daquelas mulheres conhecidas como escritoras, como diretora de cinema, aquela japonesa, né? Shizuka Yamazaki. Uma chata de galocha. Assim, que mulher pretensiosa, sabia, era dona de tudo, sabia tudo. Que mulher desagradável, disse, bom. Mas eu atendia a conta lá em Brasília. E era muito engraçado, porque eu era o único homem, né, a circular por aí. Um dia eu disse para o cara que era o dono aqui, cara, eu vou levar alguém vão dizer que a nossa agência é machista, né? Aí eu apresentei a Marta para... Marta Medeiros para... A Marta queria ser poeta, né? Ela tinha escrito uma poesia. Pois é, tu comentaste, mas ela... Naquele evento lá em Passo Fundo, lá de cultura, o Milô Fernandes falou muito bem das poesias dela. Eu não conheço, nunca li. Ponto de partida para ela. Hoje ela é famosa, né? Deve ganhar uma grana. Federal, ela escreve bem, né? Só que eu acho que é o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Virou novela, né? Virou filme, virou... Não, ela sabe vender o peixe, né? Peixão, né? Escreve bem, ela escreve bem, mas eu acho que ela fala o óbvio, né? Então... Julio, como estamos de tempo? Finish. Terminou, Lúcia. Faz as despedidas, hein? Hã? Terminou ou não terminou? Terminou. Então, bom dia, boa tarde e boa noite. Até a próxima quinta-feira. Está prometido na próxima quinta que vem aqui a Renata Rubim e a Nara Fogaça. Nara Nunes, agora, não sei, mas quando eu conheci era Nara Fogaça. Não sei se é Nunes Fogaça. Bom, mas é a Nara. Narinha, né? Narinha e a Renata. Alô, Renata. Alô, Narinha. Quinta-feira que vem o Julio te espera. Julio que não é o Iglesias. O Julio que não é o Iglesias. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.